Bom dia, boa tarde, se for o caso. Nós vamos fazer a correção da atividade do livro que eu passei na última aula. Então, atentos, pegue aí o caderno, se possível pegue o livro para que a correção possa ser bem feita. Ok? Então, só lembrando, nós estamos estudando as medidas de dispersão, que é o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Já foi explicado as ideias e os cálculos, e a gente está exercitando para poder fixar bem o conhecimento. A questão de número 26, item A, aliás, a 26 eu só vou fazer o item A, porque o item B é o mesmo procedimento e não dá para fazer porque ficaria muito longo. Mas diz assim: para cada conjunto de valores, calcule a média aritmética, a moda, a mediana, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Então, no caso aqui, a questão não envolve só as medidas de dispersão, envolve também as medidas de posição, as medidas de tendência central, né? Que é a média, a moda e a mediana. Então, a gente faz isso tudo de uma vez. O item A é esse conjunto de dados e vamos lá. A primeira coisa que nós vamos calcular é a média aritmética. Vamos seguir aqui a sequência do enunciado. Como calculamos uma média? Simples demais. A gente soma todos os valores e divide o resultado pelo total de valores. Então, a gente aqui está fazendo a soma, 62, 58, 72, 66, 53, 70, 51, 64, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dividido por 8. Esta soma vai dar 496 sobre 8. Então, minha média aritmética é igual a 62. Vamos agora fazer a moda. Lembrando, pessoal, o que é a moda, essa medida estatística? A moda vai ser o valor ou os valores que mais se repete, ou que mais se repetem se for mais de um. Então, eu vou observar nesses dados aqui se tem algum valor que está se repetindo mais do que os outros. Então, eu vejo 62, só tem uma vez. 58 também, 72 também, 66, 53, 70, 51, 64. Ou seja, não há, neste conjunto de dados, nenhum valor que apareça mais vezes do que os outros. Então, quando isto acontece, a resposta para a moda é isso aqui. Não tem moda, ou você pode dizer também que este conjunto de valores ele é amodal. Então, essa é a resposta. Vamos para a mediana. Lembrando o que é mediana. Mediana é o termo central ou a média dos dois termos centrais de um conjunto de dados colocado em ordem crescente ou decrescente. Então, para a gente determinar a mediana, a primeira coisa é pegar estes valores e escrever numa ordem. Pode ser crescente ou decrescente, como eu já falei. Eu prefiro sempre usar a forma crescente. Então, pegando estes valores, escrevendo-os em ordem crescente, nós obtemos isso aqui. Veja que eles estão em ordem crescente. Então, quem é a mediana? A mediana é o termo central ou a média dos dois termos centrais. Como aqui eu tenho 8 termos, eu tenho uma quantidade par de termos, ou seja, 8, né, um número par, eu não vou ter um valor no meio, eu vou ter 2. No caso, quem está no centro é o 62 e o 64. Então, quando eu tiver 2 termos no meio, quem vai ser a mediana? Vai ser a média aritmética desses dois. Então, a mediana vai ser 62 mais 64 sobre 2. Somando e dividindo, eu vou ter 63. Então, a mediana, 63.
Agora nós vamos para as medidas de dispersão. Ou seja, vamos calcular o desvio médio, variância e desvio padrão. Desvio médio. Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso sempre da média. Para calcular o desvio médio, variância, principalmente, eu vou sempre precisar da média aritmética. Nós calculamos agora há pouco e descobrimos que a média deste conjunto é 62. Eu expliquei na aula que existe uma maneira prática, e é isso que a gente vai utilizar. Há aquela fórmula grande com os módulos e tal, mas fica muito trabalhoso. Então é melhor a gente pegar a ideia e fazer de maneira prática esse desvio médio. Vamos lá, para quem ainda não pegou. Como é a forma prática? Você vai escrever aqui a distância entre cada um desses valores e a média. Então, qual é a distância entre o número 51 e o número 62? É 11. É só fazer 62 menos 51, vai dar 11. Qual é a distância do 53 para o 62? 9. Do 58 para o 62 é 4. Do 62 para o 62 é 0, né? Não há distância. De 64 para 62 é 2. De 66 para 62 é 4. De 70 para 62 é 8. E de 72 para 62 é 10. E aí a gente divide isso pela quantidade de termos, que é 8. Então, continuando, o desvio médio, esta soma dá 48 sobre 8, desvio médio igual a 6. Vamos então para a variância. Aí do mesmo jeito, a variância, pessoal, tem uma fórmula, tá? Você vai colocar entre parênteses cada diferença, levar ao quadrado, fazer a conta, mas a gente pode também fazer de maneira prática, e eu aconselhava a gente fazer de maneira prática, porque é prático mesmo, não precisa inventar coisas. Então a variância fica assim, ó. Nós vamos pegar a distância entre cada valor e a média, só que nós vamos elevar ao quadrado. Esta é a diferença entre a variância e o desvio médio. No desvio médio, eu só pego a diferença entre o valor e a média. Na variância, eu pego a diferença entre o valor e a média e elevo ao quadrado. Então, eu vou ter 51 para 62, 11 ao quadrado, 53 para 62, 9 ao quadrado, e aí eu vou fazendo. Só que vou elevando todos ao quadrado. Divido também por 8. Na sequência, eu resolvo essas potências, né? 11 ao quadrado, 121, 9 ao quadrado, 81, papapá, não vou me deter nisso aqui. Encontro os valores sobre 8. Faço esta soma, que dá 402 sobre 8, e aí eu vou ter a minha variância, que é 50,25. Então, aqui está a variância. Vamos para a última, que é o desvio padrão. O desvio padrão, pessoal, tem essa fórmulazinha aqui, tranquila. Desvio padrão igual a raiz quadrada da variância. Para descobrir esta medida, eu só preciso saber quem é a variância e tirar a sua raiz quadrada. Então, eu vou ter que o desvio padrão é a raiz quadrada. Quanto é a variância que nós acabamos de calcular? 50,25. Tira-se essa raiz quadrada, desvio padrão 7,09. Então, o item A da questão 26 está respondido. O item B é o mesmo procedimento. Se alguém teve alguma dúvida, é só dar uma revisada no vídeo e fazê-lo. Questão 29. Em uma corrida de automóveis, 3 pilotos estão disputando o primeiro lugar. A seguir está apresentado o tempo em segundos para as 5 primeiras voltas da corrida. Então, eu tenho aqui a tabela, mostrando que o piloto A, na primeira volta, ele levou 870 segundos, na outra volta 848, por aí vai. Então, são 3 pilotos, cada um deu 5 voltas, aqui estão os tempos em segundo que cada um fez. Considerando as 5 primeiras voltas, né, ou seja, o que está aqui na tabela, determine qual piloto obteve. Vamos ao item A.
obteve a pior média. Eu quero saber qual desses 3 pilotos teve a pior média, né? Pior resultado nessas 5 voltas. Então, eu calculo a média de cada um. Você lembra como é que calcula a média? Simples, né? Como é a média do piloto A? Soma os tempos, divide por 5, porque são 5 valores. Esta soma dá 4.270 sobre 5. E esta divisão vai dar 854. Ou seja, em média, este piloto fez uma volta lá no circuito em 854 segundos, em média. O B, como é que eu calculo a média do B? Simples, soma tudo, aqui está, sobre 5. Então, eu tenho que a média do B, esta soma dá 4.255 sobre 5, faço a divisão, a média do B, 851. Ou seja, o piloto B realizou as 5 voltas gastando um tempo médio de 851. Veja que esse aqui está andando mais rápido do que esse, né? Esse aqui, em média, está levando 854 segundos e esse aqui está levando 851, para a gente entender o contexto. Finalmente, o C. Da mesma maneira, a gente soma tudo, divide por 5. Esta soma dá 4.265 sobre 5. E aí eu obtenho a média do piloto C, 853. O piloto C está levando, em média, 853 segundos. A pergunta, qual é a pior média? Preste bem atenção para você não confundir as coisas aqui. Você olha assim para o resultado e pode ser tentado a dizer que a pior média foi essa aqui. E eu lhe respondo que não, não foi. E você disse, mas como assim, professor? É o menor valor, é a pior média. É que você precisa entender o contexto aqui. Se isso aqui nós estivéssemos tirando a média de provas, por exemplo, de quem tirou, foi melhor em avaliações, em provas escolares, lógico que a pior média seria essa. Mas aqui não, aqui nós temos que lembrar que essa média é a média de tempo que o piloto leva para fazer uma volta. Então, pessoal, a pior média aqui, neste contexto, é a média do piloto A. Por quê? Porque significa que o piloto A é o mais lento de todos. Entendeu? Enquanto que o piloto B faz uma volta, em média, gastando 851 e o piloto C gastando 853 segundos, o A gasta 854 segundos. Então, por isso que ele tem a pior média. Ok? Item B. Qual piloto teve maior regularidade? Para a gente calcular a regularidade, quem foi mais regular, quem não oscilou muito, eu preciso calcular a medida de dispersão. Vou precisar calcular as 3? Não precisa. Eu posso calcular somente o desvio médio. Já vai me dar o resultado, tá bom? Eu peguei a tabela e acrescentei aqui a média de cada um deles, porque a gente vai precisar. Como é que a gente calcula o desvio médio de cada um deles? Vamos lá. Como é o desvio médio do piloto A? É só você pegar a distância de cada tempo que ele fez até a média aritmética. Então, a distância daqui para cá é 16, daqui para cá é 6, daqui para cá é 1, daqui para cá é 9, daqui para cá é 2. Tudo isso dividido por 5. Você soma isso aí, dá 34 sobre 5. E aí você tem que o desvio médio do piloto A é 6,8. Ou seja, ele deu 5 voltas. Então, quer dizer que a variação de tempo que ele teve entre uma volta e outra, foi em média 6,8 segundos. Né? Foi as oscilações que ele teve. Para o piloto B, a gente faz do mesmo jeito. Pega a distância de cada tempo até a média. Aqui está, eu coloquei direto, depois você pode conferir com calma, sobre 5.
Então, eu tenho que o desvio médio do piloto B é 30/5, e esse desvio médio vai dar 6. Ou seja, o piloto B, as oscilações que ele teve entre uma volta e outra foi de mais ou menos, ou seja, em média, de 6 segundos. Finalmente, o piloto C, desvio médio dele é do mesmo procedimento, você segue a mesma lógica, a distância entre cada tempo e a média, aqui está, sobre 5. O desvio médio é 32/5, o desvio médio 6,4. Veja que eu estou querendo a maior regularidade. Cuidado! Ah, professor, já achei essa aqui. Não. A maior regularidade será dada pelo menor desvio. Tá certo? Pelo menor desvio. E qual é o menor desvio? Qual é o menor desvio? Do piloto B. Ou seja, o piloto B, a oscilação que ele teve entre uma volta e outra, entre o tempo que ele gastou entre uma volta e outra, foi de aproximadamente aí 6 segundos. Tá? Então, gente, é isso. Essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham entendido não só as contas, mas as ideias. Um abraço para vocês. Até a próxima.